Tempos selvagens. Norte de Crossroads. Henry estava cansada. Os relatórios de vítimas que ela revisou durante a noite a afetaram muito, principalmente as notícias da mãe de Goa. Parte dela ficou remoendo isso até adormecer. Droga, Moira, isso foi estúpido. Ela deve ter dito isso umas 50 vezes. Pais solteiros não deveriam se voluntariar para missões suicidas. É claro que sempre se podia contar com Lupu. Ela fez o que fez por Lord Ains. Isso é tudo o que importa. Foi uma espécie de loop. Mesmo assim, Lupu ficou com ela, e Henry ficou profundamente grata por isso. Deixando de lado as ofertas obscenas de alívio do estresse, provavelmente foi apenas porque a rainha lobisomem ficou com ela, que ela conseguiu dormir. Ela se levantou, e se espreguiçou, arqueando as costas, e girando os quadris. A roupa de cama militar não era especialmente confortável. Ela mal tinha se levantado por um minuto quando Lupuzegina entrou em sua tenda. Tudo pronto? Ela perguntou com seu habitual sorriso enigmático, mas um tanto predatório. Eu me pergunto isso todos os dias. Henry respondeu seriamente, então abriu um sorriso. Mas até agora, a resposta parece ser sim. O sorriso de Lupuzegina ficou um pouco maior depois que Henry disse isso. Bom, porque temos novidades, os sobreviventes da última batalha se reuniram. Ela disse, seus dedos se contraindo como se ela já estivesse pensando na melhor forma de separá-los. E provavelmente estava. Crossroads? Henry previu. Isso mesmo. Eles estão pensando que suas paredes irão salvá-los. Lupuzegina disse com um bufo desdenhoso. Estúpido, os dragões ignoram as paredes, e eu posso simplesmente destruí-las. Quantos? Henry perguntou. Uma medida aproximada é aceitável. Lupuzegina perguntou. Henry assentiu. Prefiro ter uma boa estimativa do que nenhuma pista. Ela disse seriamente. Cerca de 20.000 escaparam da luta, principalmente aqueles que fugiram cedo quando a ira de Lord Ains os atingiu. Claro que isso tornou a última luta muito mais fácil, mas infelizmente, aqueles que fogem, às vezes têm que lutar 2 vezes. Lupuzegina disse com leve aborrecimento. É verdade, mas pelo menos sabemos que eles têm tendência a fugir. Quer perseguir a presa? Henry perguntou, e um olhar duro e predatório que lembrava as expressões mais sádicas de Lupuzegina Beta tomou conta de seu rosto. Lupuzegina deu um tapinha no ombro dela, e levantou o polegar, junto com um sorriso muito feliz, e disse: Esse é o espírito, é por isso que somos amigas. Sempre soube que você tinha isso em você. Henry revirou os olhos. Nunca mude, Lupu. Não planejo, mas falando em planos, presumo que você tenha algo em mente. Sua guarda-costas respondeu. Sim, a cidade Crossroads é única, as paredes são muito grossas, com quase 2,5 metros, se você pode acreditar, e os portões são encantados com magia de 6º nível, o limite da capacidade humana. Eles sabem da nossa vinda, então eles terão escorpiões prontos para abater dragões, e quem sabe que tipo de equipamento de cerco atrás das muralhas. Mas eles não são invencíveis. Henry disse enquanto ia até sua mesa de trabalho, pegava um mapa, e o espalhava sobre a mesa. Temos números para cercá-los, então esse será o primeiro passo. Eles estão em menor número aqui, mesmo com os sobreviventes, e isso os forçará a espalhar suas linhas. Escorpiões podem derrubar dragões, pelo menos não facilmente, mas provavelmente já colocaram uma escritura lá. Você tem esse relatório? Henry perguntou, levantando os olhos do mapa. Sim. Parece que todos os membros das escrituras presentes na última batalha conseguiram sobreviver. Você pode esperar enfrentar toda a escritura da Flor do Vento. Lupuzegina disse com uma expressão séria. Embora ela mesma não tivesse lutado contra eles, era fácil identificar onde eles estavam localizados através da simples observação do campo de batalha. Naqueles lugares, havia muitos do seu lado, e muito poucos dos demais entre os mortos. Eles não são especialistas em combate, são? Henry perguntou. Não, eles não são. Eles são principalmente reconhecidos pelo que Lord Ains nos disse. Ele aparentemente extraiu um pouco de informação dos membros cativos da escritura da luz solar, e da escritura cinzenta. Lupuzegina disse calmamente. Entendo, quero triplicar os guardas 24 horas por dia. Um grupo como esse vai querer nos fazer temer à noite, e não pretendo deixá-los fazer o que querem. Henry disse pensativamente.
Nossa primeira prioridade é acabar com seus meios de prevenir um ataque aéreo, eles realmente não gostam de nossas lancheiras. Henry disse com um sorriso selvagem. Então, devemos usá-las? Lupus Egina perguntou. Não. Enquanto isso, nós cavamos. Temos os melhores escavadores do mundo ao nosso lado, e embora a maior parte dos Coagoas tenha ido para o norte com o general Zariuzu e Lady Chautiar, nós temos alguns. Faremos um túnel sob as paredes, vamos sustentá-los com vigas de suporte, e quando tivermos uma culatra larga o suficiente, queimamos os suportes, e derrubamos a maldita parede. Fazemos isso em 2 lugares em rápida sucessão, e usamos um punhado de escadas em uma finta contra os lados não violados, apenas para impedi-los de trazer força suficiente para resistir. Então trazemos os dragões. A cidade cairá dentro de 1 hora depois de tudo isso. Ela disse com confiança enquanto enrolava o mapa de volta. Você realmente pensou nisso? Lupus Egina disse, impressionada. Bem, passei algum tempo conversando com meu estrategista Goblin. Sam é muito bom nisso, mas sim, a maioria dessas ideias foram minhas. Henry disse com orgulho. Você estava desperdiçada como uma camponesa analfabeta. Lupus Egina disse com confiança. Henry colocou o mapa enrolado de volta em um tubo destinado a tais documentos, e depois olhou para sua melhor amiga. Ainda era estranho pensar em sua melhor amiga se divertindo com sua morte, mas Lupus Egina era estranha, e seus elogios eram obviamente sinceros. Acho que você está certa, quem diria? Ela disse com um sorriso. Lord Ains, aparentemente. Lupus Egina disse com um encolher de ombros satisfeito. Aparentemente. Henry concordou. Agora vou me vestir. Ela começou a dizer antes que Lupus Egina a interrompesse. Ah, não. Socorro. Meu general vai exigir meus serviços. Ah, alguém, por favor. Lupu congelou no meio de uma expressão dramática, e um egg, e Henry corou com um vermelho morango que se destacou em sua pele. Droga, Lupu. Saia daqui, temos trabalho a fazer, quero esse exército se movendo em 1 hora. Ela disse com o tipo de voz enfurecida que Lupus Egina sabia que não era tão louca, e acenou a Deus atrás dela enquanto valsava, ou talvez passeava para fora da tenda da general. Henry esfregou a testa. Pergunto-me se o general Boabdil tem que aturar algo assim. Ela pensou consigo mesma. Prisão da cidade Crossroads. Moira estava sentada na sala de interrogatório. Estava mal iluminado, provavelmente de propósito. Os guardas estavam posicionados na parede atrás dela, e na porta à sua frente. A mesa em que ela estava sentada era feita de madeira simples, e sem acabamento, o que era uma vergonha para qualquer carpinteiro decente. A cadeira em que ela estava sentada não era melhor. A única característica única era que seus pulsos estavam acorrentados de maneira desconfortável. Um pulso estava preso à mesa onde uma alça de ferro havia sido presa, deixando-lhe liberdade de movimento suficiente para que ela pudesse, digamos, escrever um documento. O outro estava preso a um laço de ferro preso à própria cadeira. Esse braço não tinha liberdade de movimento. Na frente dela estava um interrogador, um homem de estatura mediana, cabelo castanho comum, olhos castanhos comuns. Na verdade, a única coisa que parecia torná-lo extraordinário era a sua extrema banalidade. Ela sentiu como se você pudesse passar por ele 1000 vezes na rua, e nunca notar ou lembrar dele. Mesmo sua voz não se destacava como algo especial, era enervante o quão brando o homem parecia. Qual o seu nome? Ele perguntou. Ok, estamos começando de forma simples. Ela pensou. Meu nome é Moira. Ela respondeu. Qual foi a sua missão? Ele perguntou. Você já não sabe disso. Quero dizer, você me capturou. Ela disse um tanto sarcasticamente. Responda à questão por favor. Ele disse. Fui encarregada de desviar os reforços do general Boabdil para longe de Icari. E tive sucesso. Eu, e meus camaradas, pelo menos. Ela disse presunçosamente. Como a general Henry tentará tomar esta cidade? Ele perguntou. Ele começou a andar ao redor da mesa, lenta e metodicamente. Ela tentou virar a cabeça para olhar para ele. Como diabos eu poderia saber disso? Eu era uma soldado em uma missão suicida. Ela explodiu. Eu farei as perguntas. Ele disse sem perder o ritmo. Ele passou na frente dela novamente. Quantos soldados em seu exército? Ele perguntou. Primeiro, eu não saberia, mas muito. Segundo,
Mesmo que soubesse, não contaria a você. Ela disse asperamente, batendo o punho na mesa, sacudindo a corrente, e rosnando para ele. Sua expressão não vacilou nem um pouco. Suponha que nos ofereçamos para soltar sua língua. Ele sugeriu. Ela tremeu um pouco com isso. Não importa. Não direi nada, faça o que quiser. Ela respondeu. Ele inclinou a cabeça, e olhou para ela. Por quê? Ele perguntou. O que você quer dizer com porquê? Não é natural que um soldado seja leal aos seus camaradas, ao seu povo, ao seu governante? Ela perguntou, incrédula com a pergunta. Talvez na maioria das vezes, mas seu governante é um morto-vivo, ele não dá a mínima para você. Ele disse. Então, por que protegê-lo? Por que ajudá-lo? Ajude-nos, e nós a recompensaremos. A teocracia Slane recompensa aqueles que a ajudam. Você não sabe de nada. Ela disse mal-humorada. Não sabe de nada, seu idiota. Ela disse, reiterando sua expressão de desprezo. Então me ajude a entender. Ele disse em um tom de voz gentil e convidativo. O rei feiticeiro salvou meu país, salvou minha vida, salvou meu bebê, então não importa o que ele seja. Não direi nada que possa machucar ele ou sua causa. Ela disse, tentando se levantar da cadeira, mas as restrições a seguraram. Isso pegou de surpresa, embora seu rosto não demonstrasse. De onde você é? Ele perguntou a ela inocentemente. Uma pergunta inofensiva, ela escolheu responder. Eu nasci e cresci no reino dracônico. Ela disse honestamente. Então, você estava lá quando ele foi atrás dos homens-fera? Ele perguntou. Merda. Ela pensou, eu não deveria ter respondido isso. Tarde demais agora. Eu estava. Ela respondeu. Você sabe que magia ele usou? Você já ouviu ou ouviu lançar um feitiço? Ele perguntou a ela. Ela riu. Claro que não. Tudo o que sei é que ele apareceu, e todo mundo que não era humano morreu naquele dia. Ele salvou os humanos, ele nos salvou, e o que você fez? Todo mundo sabe que a teocracia Slane estava apenas nos usando como escudos de carne. Vocês não se importam conosco, vocês nunca se importaram conosco. Somos ambos humanos, e vocês, bastardos, nos ofereceram como um buffet para serem comidos apenas para manter essas coisas longe de vocês. Ela lutou para se levantar, e falhou novamente, mas sacudiu as correntes ruidosamente ao fazê-lo. Se eu tivesse que confiar em você, então eu teria dado à luz meu filho só para vê-lo comido enquanto chorava por meu peito. Vá para o inferno, seus idiotas hipócritas, manipuladores e predatórios. Não vou dizer nada, e não importa o que você diga ou faça comigo. Ela olhou para seu rosto indiferente enquanto usava uma máscara de ódio. Ele casualmente enxugou um pouco do cuspe do rosto que havia saído da boca dela durante o discurso. Eu vejo, ele disse secamente. Suponha que eu me ofereça para perguntar aos seus camaradas. Do jeito difícil, ele propôs. O que você quer dizer? Ela perguntou hesitante enquanto relaxava na cadeira novamente, parando de puxar contra suas amarras. Suponha que eu me ofereça para machucá-los, não até que eles falem, mas até que você o faça. Você parece ter mais conhecimento sobre o rei feiticeiro, o único prisioneiro com experiência prática junto dele. Talvez se você tivesse que escolher entre seus amigos e seu mestre das trevas, você seria um pouco mais falante. Ele disse como se estivesse apenas discutindo casualmente o tempo. Eu não acho que você fará isso. Ela disse, tentando esconder a dúvida em sua voz. Oh, por que não? Ele perguntou, com uma curiosidade aparentemente genuína em sua voz. Você não fez isso com eles até agora, não enquanto eu estava dormindo, então não acho que você fará isso agora. Ela respondeu. Ele soltou um suspiro, o que a deixou um pouco aliviada até que ele começou a falar novamente. Você está certa, é claro, o general Boabdil é bastante impraticável sobre essas coisas, mas você sabe, ele só comanda aqui. Eu poderia mandá-lo para Wheaton, ou Fortress Cross, ou mesmo Kami Miyako, tudo o que seria necessário é uma carta minha, e posso enviar todos vocês com ele, mesmo sem ele saber o que tenho em mente. Seu sangue gelou, mas ela manteve uma expressão corajosa. Faça isso então, mas não vou dizer nada. Seu rosto, que antes mantinha um ar calmo e neutro, de repente assumiu um comportamento totalmente diferente, e ele se inclinou, a centímetros de distância dela. Veremos como você se sente quando os inquisidores começarem a fazer perguntas, sua puta herética.
Ele disse com uma voz cruel, com o rosto retorcido em uma máscara de ódio demoníaco. Moira ergueu os olhos e cuspiu na bochecha dele. Vá morrer no fogo. Ela disse. Ele congelou, levantou-se, enxugou o rosto, e olhou para ela. Esse será o seu destino, herege. Ele disse, e olhou para o guarda na parede. Tire essa coisa daqui, tem uma carta para escrever, coloque-a novamente em sua cela. E coloque-a sob vigilância de suicídio, não quero que ela morra de outra forma que não seja digna de uma herege. O guarda se aproximou, começou a soltá-la, e assim que ela conseguiu se mover, ela bateu no rosto dele com o cotovelo, e tentou partir para a ofensiva. O interrogador moveu-se tão rapidamente que ela nem sequer viu o punho dele atingir seu rosto. Yaxum. A rainha Draudilon já tinha visto dias melhores, mas também tinha visto dias tão piores que isso parecia muito bom em comparação. As muralhas de Axum pareciam bastante fortes, e as pessoas que as tripulavam pareciam estar bem alimentadas e entusiasmadas. Eles também não eram muito numerosos. Prepare o equipamento de cerco, e chame os magos que temos para cobertura. Eles provavelmente esperam que a fortaleza abandonada tenha destruído muitos de nossos equipamentos, e quase certamente não têm ideia de que tínhamos uma arma de cerco de uma mulher lá. Draudilon supôs. O general Musa lançou-lhe um olhar de aprovação. Pensamento astuto, Vossa Majestade. Eles esperam que gastemos tempo reconstruindo o que precisamos para tomar as muralhas, dando-lhes tempo suficiente para se prepararem. Presumo que você espera que possamos vencer se atacarmos agora. Ele perguntou. Eu espero sim. Ela disse. Concordo. General Oma disse. Ela coçou a orelha reflexivamente enquanto falava. Isso fez Draudilon se perguntar se ela estava insegura sobre o que certamente era uma ancestralidade élfica distante. No entanto, devemos nos preparar para a possibilidade de um cerco mais longo. Mantenha 100 homens afastados para montar um acampamento, levará apenas algumas horas, e acho que isso deve ser feito antes do fim do primeiro dia de combate. A rainha Draudilon pensou. Tudo bem, mande 100 homens para estabelecer um acampamento fortificado. Eles vão pular a luta hoje, mas se continuar, eles serão os primeiros na luta amanhã. Ela disse pensativamente. Isso será feito, minha rainha. Ela disse com confiança, e voltou para a retaguarda. Ela viu a angústia nas paredes quando equipamentos de cerco perfeitamente intactos começaram a rolar para frente, escadas, um ariete, e um conjunto baixo de plataformas rolantes com uma parede de madeira parcialmente protetora na frente, e nas laterais. A plataforma tinha apenas 1,80 m de largura, o suficiente para que um inimigo em ataque não pudesse atacar apenas os arqueiros colocados nela, e as paredes frontais e laterais forneciam alguma proteção contra o retorno do fogo. Quantos arqueiros? General Musan perguntou. Cerca de 30 cada. Eles ainda estarão em menor número, e suas defesas são inferiores, mas podemos ter certeza de que nenhuma cavalaria sairá para assediá-los ou expulsá-los. Além disso, enquanto os arqueiros lutarem, a infantaria pode fazer o seu trabalho. A rainha disse de uma maneira concisa e profissional que surpreendeu seu general. Majestade, posso falar livremente? O general Musan perguntou educadamente. Os olhos da rainha Draudilon se estreitaram quando ela olhou para ele. Nada de bom segue essa frase, mas vá em frente. Ela disse. Estou feliz que você esteja conosco. Ele disse em um tom de voz casual. Vou me corrigir. Às vezes, coisas boas vêm depois dessa frase. Ela olhou para os soldados em movimento, e o equipamento de cerco. Bandeiras subiam e desciam enquanto sinais eram enviados indicando ordens, e na retaguarda ela ouviu o som da construção em andamento enquanto um acampamento era estabelecido. Mas por que você diz isso? Ela perguntou curiosamente. Bem, no passado, nós dois sabemos que você não foi tão atenciosa quanto poderia ou deveria ter sido. Não pretendo criticá-la, Sua Majestade. Você aqui fora, longe do palácio, entre o exército, seu povo, seus soldados, vejo você prosperando. Talvez uma parte do grande problema com seu governo inicial tenha sido seu longo isolamento. Talvez estar aqui, no ar, até mesmo com todo o perigo e desconforto, permitiu que você realmente se tornasse uma grande rainha. Pode haver algo nisso. Ela respondeu. Eu deveria criar o hábito de sair mais quando tudo estiver terminado. Ela olhou para frente. Eles estão alcançando as paredes,
Parece que os arqueiros estão se dando bem. Ela disse, enquanto os gritos dos feridos chegavam até eles, e o silêncio dos mortos os alcançava. Flechas flamejantes foram disparadas das paredes. Um homem caiu com uma flecha no rosto. A rainha Draudilon assistiu, ela devia isso a eles, então se forçou a não estremecer ou desviar o olhar. Vossa Majestade, você prefere ficar na retaguarda? Perguntou o general Muzan, sua barba áspera e grisalha lhe dava uma aparência de avô, e era bom tê-lo por perto. Eu gostaria. Mas preciso estar aqui. Ela disse enquanto as escadas alcançavam as paredes, e o ariete começava a bater na porta. Alguém estava dando ordens sólidas pelo menos aos que estavam nas muralhas, e os arqueiros começaram a concentrar seu fogo na infantaria em vez de duelar com seus colegas. Droga, eu esperava que eles continuassem assim. General Muzan disse. Estou surpresa que eles tenham feito isso. A rainha respondeu, acariciando seu cavalo para acalmá-lo enquanto ele movia os cascos ansiosamente. Eu sinto o mesmo. Meu palpite é que eles não tinham uma autoridade de comando presente, e não esperavam que atacássemos tão cedo. Parece que sua agressividade valeu a pena, Alteza. Ele disse com um sorriso no rosto, e um brilho nos olhos. Sim, é verdade. Esperemos que obtenha altos resultados. Ela disse com satisfação. 2 escadas foram empurradas para fora da parede, mas outra tinha soldados tentando passar por cima dela. Ela viu o primeiro homem a chegar ao topo cair, mas o que estava logo depois dele conseguiu chegar às muralhas. Espada, maça, machado e lança foram usados. Um pequeno grupo de soldados draconicos tomou à força vários metros da parede para si. Esta pode ser uma luta um tanto ingênua, mas parece que vamos conquistar pelo menos esta seção. Ela disse esperançosa. Talvez, mas pagaremos com muito sangue por cada pedra. O general Muzan respondeu. Rachaduras apareceram no portão quando a madeira pesada começou a rachar sob repetidos golpes. Os magos começaram a duelar, com relâmpagos e fogo. 2 magos mataram um ao outro no mesmo instante, caindo no chão, um da parede, um de onde ele estava no topo do ariete que continuava a quebrar o portão cada vez mais. Descubra o nome daquele mago quando puder. A rainha Draudilon disse com admiração. Devemos honrar o seu sacrifício. O general Muzan assentiu sombriamente. Em algum lugar entre o caos na parede, seguiu-se um caos ainda maior. Um enorme guerreiro empunhando um enorme martelo começou a abrir caminho entre os soldados do reino draconico. Ele era tão alto que, mesmo de onde estavam montados em seus cavalos, podiam vê-lo caminhar decididamente através do pesadelo da batalha, como se a paisagem infernal do muro fosse um jardim pelo qual ele pudesse passear com facilidade. Ele não usava capacete, mas seus braços estavam envoltos em oricalco, e sua arma era claramente algo diferente de aço simples. Sua voz soou como um tambor. Empurre-os para trás ou eu mesmo mato você. Ele gritou ao seu lado. Quem quer que fosse, ele era implacável, a encarnação da guerra em um corpo humano. Os soldados draconicos começaram a cair, o ganho que haviam obtido corria o risco de ser completamente perdido. Não. Draudilon disse horrorizada. Como? Ela não perguntou a ninguém em particular. Ele poderia ser de uma das escrituras. Ela perguntou. Aqui no extremo leste. Improvável, eles nem sabiam que estávamos vindo até que fosse tarde demais, e a inteligência do rei feiticeiro sobre as escrituras coloca o melhor deles no reino sagrado do sul, no reino sagrado do norte, e o resto espalhado por aí tão ao norte quanto Crossroads. General Muzan disse suavemente. A parede estava quase limpa, aqueles de seus soldados na parede que ainda estavam vivos corriam para salvar suas vidas descendo as escadas. Não temos ninguém que consiga passar por aquele homem. General Muzan disse. Sim, nós temos. Rainha Draudilon disse. Quem? Ele perguntou em dúvida. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Ela disse, mordendo o lábio ansiosamente. Eles ouviram o som metálico de metal subindo, uma ponte levadiça estava se abrindo. Puxe o ariete. Ela gritou de repente, a ordem foi dada, o general tocou a buzina, os soldados sob o teto do ariete ainda podiam ouvir, mesmo que não pudessem ver o sinal. Eles começaram a puxá-lo para trás, apenas para perceber tarde demais que não tinham a menor chance de escapar do ataque com ele. Os soldados da teocracia Slane irromperam pelo portão, e sob o ariete. Acabou rapidamente. Alguns cambalearam para fora do abrigo,
tropeçando desesperados para fugir, apenas para serem exterminados em poucos passos. Para garantir, um dos soldados da teocracia Slane esfaqueou um homem na panturrilha, derrubando-o no chão, e então, para todos verem, enfiou a alabarda em seu pescoço enquanto a mão do homem ferido se estendia, desesperado por ajuda que nunca iria vir. O assassino, porém, não saiu vivo do ataque. Os arqueiros, tendo testemunhado o assassinato, giraram em um só corpo de 2 torres, e o crivaram com tantas flechas que seu corpo não pôde cair. Ele foi preso à terra em pé, um contraexemplo da ira do reino dracônico. Os sobreviventes que escaparam do muro agora olhavam para ele com apreensão. A perspectiva de voltar para lá não tinha apelo. A rainha estava xingando. O sol estava começando a se pôr, não haveria mais lutas agora. Envie um mensageiro. Ela disse. Dizendo o quê? Ele perguntou. Desafiando aquele guerreiro para um combate individual. Ela respondeu. Com quem? Ele perguntou em dúvida. Comigo. Ela disse. Amanhã, essa cidade cairá. Ele olhou para ela estupidamente. Faça isso. Ela disse com uma voz de comando real, não poupando espaço para debate. Como Vossa Majestade ordena. Ele disse, e quando o exército do reino dracônico começou a recuar para o acampamento, os aplausos da teocracia Slane bateram em suas costas como um martelo. Naquela noite, enquanto o general Muzan cuidava do envio de uma mensagem, e supervisionava o resto das ações do acampamento, a rainha Draudilon procurou a general Oma. As duas sentaram-se sozinhas na tenda privada da rainha. Você já sabe o que aconteceu. Ela disse para a beleza de pele morena. Sim. Foi ruim. O homem na parede, ouviu soldados falarem dele depois, ele é como um deus da guerra. Ela disse, relutantemente impressionada. Enviei um desafio em busca de combate individual. A rainha respondeu. Majestade, você não pode. Você não é uma guerreira. Você não é uma Neia, ou uma Remédios, ou o rei feiticeiro, ou... General Oma parou quando a rainha estendeu a mão, e tocou sua mão sobre a mesa. Não, mas posso matá-lo, simplesmente não posso fazer isso sozinha. Preciso de 300 voluntários, homens prontos para morrer sem hesitação. Você pode me encontrar isso? Temos muitos de ambos que podemos distribuir agora graças aos expurgos. Que estes sejam os primeiros prêmios. A rainha disse com firmeza. Eu posso. Entre aqueles que se juntaram a nós, há alguns que optaram pelo serviço para obter perdão por crimes passados, mas alguns deles também têm famílias por trás deles. E desesperados para restaurar seu orgulho também, e muitos morrerão por isso, e pela fama imortal por sua coragem. General Oma disse com confiança relutante. Faça isso então, convoque-os por qualquer meio que você precisar, mas traga-os para mim esta noite. Ela disse. Isso será feito, Vossa Majestade. General Oma disse. Quando ela estava saindo, um guarda enfiou a cabeça dentro da tenda. O general Muzan está aqui para vê-la, Alteza. Ele disse. Mande-o entrar. Ela respondeu superficialmente. O general Muzan aproximou-se, e fez a sua saudação. Sente-se. A rainha disse. Ele sentou. Como foi? Ela perguntou. Ele concordou com o duelo. A chance de matá-lo, e os lançar no caos é demais para resistir, mas Vossa Majestade, devo insistir para reconsiderar. Se você morrer. Ela ergueu a mão para detê-lo. Eu não vou morrer. Ela disse. Mas. Ele começou. Sem argumentos. Eu sou a rainha, droga, e tomei minha decisão. Ela disse com firmeza em uma voz de leve repreensão. Sua cabeça caiu. Nós simplesmente não queremos perder você. Ele disse suavemente, e o rosto dela se suavizou com isso. Eu sei. Não se preocupe com isso. Tudo vai ficar bem, eu juro. Tem que ficar, prometi a Vermilion que voltaria para casa. Ela tinha um sorriso caloroso no rosto. Vai ser na manhã? Ela perguntou. Depois da refeição matinal. Ele confirmou. Nós simplesmente colocamos seu banner na frente quando você estiver pronta. Bom, dispensado, General Muzan. Ela disse, evitando qualquer outra objeção. Como desejar, Sua Majestade. Ele disse, e saudando-a novamente, ele saiu da tenda dela. As horas seguintes foram ocupadas para o general Oma, e a rainha Draudilon, com muitas palavras sussurradas, uma taça da qual a própria rainha não beberia, muitos juramentos foram feitos, muitas promessas escritas, muitas lágrimas foram derramadas pelo dia seguinte,
para que ninguém parecesse desonrá-los quando chegasse a hora. Eles comeram até se fartar, tudo estava aberto para eles, nada lhes foi negado, o exército estava alvoroçado de expectativa. Naquela manhã, os dois exércitos ficaram frente a frente. Diante da muralha de Axum não tomada, as ruínas do Ariete, agora queimadas, e desabadas em uma pilha de madeira e metal quebrados, davam um testemunho silencioso da batalha do dia anterior. A brisa estava forte no ar, e levantou as bandeiras de ambos os lados, hasteando-as orgulhosamente acima das cabeças de seus portadores. Aqueles 300 comeram até se fartar pela manhã também, e no espaço aberto entre os dois exércitos, a rainha Draudilon saiu, carregando ela mesma seu estandarte, plantou a um tiro de arco da parede, e depois recuou. O portão se abriu lentamente, e um homem do tamanho de um pequeno urso saiu dele, envolto em uma armadura heróica, e carregando em uma das mãos um martelo gigante, e na outra uma bandeira de sua autoria. Regar! 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 O canto subiu da parede quando o herói da cidade saiu para encontrar a rainha dracônica. Ele chegou mais perto dela, perto o suficiente para que ela pudesse ouvi-lo, ela, e todo o seu exército. Então você é a prostituta dos mortos-vivos que vieram tomar meu país? Ele gritou. Ela não respondeu à provocação, e ele cravou a bandeira com força no chão. Esta cidade nunca cairá enquanto Regar a defender. Ele gritou com ela. A isso ela respondeu. Regar não defenderá isso por muito mais tempo. Foi a coisa certa a dizer, o ânimo de seu exército melhorou. Ela parecia uma monarca naquela hora, vestida com uma armadura branca, e um manto branco jogado para trás para que sua cabeça e rosto pudessem ser vistos, ela tinha a luz de um anjo lançada sobre ela pelo sol nascente. Ele rosnou com isso. Então vamos acabar com isso. Ele disse, e levou o martelo para a frente de seu corpo, segurando-o com as duas mãos enquanto se agachava, pronto para atacar. Há tempo suficiente para isso. Ela gritou de volta. Mas primeiro eu queria que você, e toda a sua cidade, vissem algo, eu queria que você visse a resolução do reino dracônico. Ela deixou a voz soar o mais alto que pôde, e atrás dela surgiram 300. Isto é um duelo, não uma batalha. Ele disse em repreensão, como se ela pretendesse que eles atacassem juntos dela. Ela balançou a cabeça. Faça agora. Ela gritou, e ele ficou tenso, pronto para enfrentar todos os 300 se fosse necessário. Mas então ele congelou, o primeiro homem deu um passo à frente, pegou uma única faca, e cortou a própria garganta. O homem ao lado dele fez o mesmo, depois o próximo, e o próximo, na fileira abaixo. Regar não conseguia acreditar no que via, mas o resto da parede também não. Os soldados da teocracia Slane ficaram olhando atordoados e confusos, com muitos deles enojados ou horrorizados. Uma coisa era lutar e morrer, outra totalmente diferente era ver tantos simplesmente acabarem com suas vidas sem hesitação em um suicídio em massa distorcido. A fila de homens estava quase terminando sua bizarra demonstração de suicídio quando alguém começou a gritar do muro da teocracia. Regar, saia! Saia daí agora! Limpe as paredes! Alguém sabia o que estava acontecendo, a rainha Draudilon riu dentro de sua mente, era tarde demais. Venha, e me pegue, Regar. Mas quando você morrer, saiba disso. Enfrentar a rainha é enfrentar toda a sua nação. Ela gritou, e Regar, que nunca havia fugido em 100 batalhas, não ouviu os gritos atrás dele, ele avançou em direção à rainha, que manteve os braços abertos convidativamente, e então, como se quisesse lembrar ao mundo que ela nasceu da linhagem de um dragão, sua boca se abriu, e parecia que ela poderia ter se distorcido como uma cobra para engolir uma presa enorme, e de sua boca jorrou uma luz branca horrível, terrível, e linda. Alimentada por 300 mortos, brilhou mais brilhante que o sol, e correu direto para Regar, que teve apenas um momento para ver seu brilho, antes de deixar de existir. Ele, sua arma, sua armadura, tudo o que ele era, foram apagados como se nunca tivessem existido. Porém, não parou nele. Passou por ele, e foi direto para a parede, em direção ao portão, apagou o corpo do homem que morrera em pé pela massa de flechas, apagou a ruína do Ariete, e como se essa luz tivesse a intenção de apagar a mancha do fracasso de ontem, ela transformou a pedra em nada, o portão desapareceu, assim como tudo além dele por um quarto de milha.
Nem um único membro da teocracia Slane que controlava aquele portão sobreviveu tempo suficiente para saber exatamente como eles morreram. Atacar! A rainha gritou, correndo de volta para sua linha, e saltando em seu cavalo, ela acenou com sua espada para a lacuna repentinamente criada, e pegos em choque e pavor, nenhum dos lados se moveu até que seu cavalo começou a galopar, como se ela fosse para tomar a cidade sozinha. Isso trouxe seu povo de volta à realidade. Vocês ouviram a rainha. Vamos! Vamos! Derrube-os! O general Muzan gritou, com a general Oma ecoando o sentimento de onde ela estava sentada mais abaixo na linha. Todo o exército do reino dracônico se movia como um só corpo, cavalos e homens avançando na brecha que a rainha havia dado a eles. As linhas da teocracia Slane caíram no caos absoluto. Eles pensaram em defender as muralhas, mas agora a muralha era irrelevante, e eles estavam dispersos. A cavalaria do reino dracônico chegou primeiro, e correu para bloquear as torres de onde os soldados da teocracia teriam que emergir. O gargalo, anteriormente uma vantagem da teocracia quando as muralhas eram tomadas de cima, agora se tornou um prejuízo quando o ataque teve a opção de tirá-las do solo. Os cavalos correram pela cidade, buscando qualquer indício de resistência em todos os lugares onde pudessem encontrá-la, e derrubá-la. Despreparados para isso, e com muitos mortos devido à terrível magia selvagem que se espalhava por grande parte da cidade, a desordem havia se tornado a ordem do dia. O número muito maior do reino dracônico estava agora no jogo, e sem nenhum herói para liderá-los, e nenhum homem adequado para se tornarem heróis por direito próprio, a cidade de Axum começou a cair para valer. Um quarto da cidade, incluindo todos os soldados que estiveram no muro, foi morto ou capturado em 2 horas. Metade da cidade caiu 2 horas depois disso, e a última pequena fortaleza, mantida por apenas algumas centenas de homens, foi cercada, e seus pequenos muros baixos foram escalados por escadas 1 hora depois disso. Os últimos soldados restantes da teocracia Slane lutaram com um tipo admirável de coragem desesperada. Cada um deles tentando se defender de 4 ou 5, e falhando um por um, à medida que o espaço de terreno que controlavam ficava cada vez menor. O portão foi aberto, e mais pessoas entraram. À frente deles cavalgava a rainha Draudilon, e o último soldado da teocracia caiu com ódio no rosto, e medo nos olhos. Ele caiu no chão, com o rosto da rainha dracônica olhando para ele. Quando ela passou por ele, seu rosto foi a última coisa que ele viu antes de ser levado para a vida após a morte. Os pequenos escritórios do centro administrativo foram rapidamente invadidos, e os líderes civis arrastados para fora, e ajoelhados diante dela. Ela não desceu do cavalo enquanto passava por eles, e olhava para eles de lado. Durante anos, gerações, seu país usou o meu como escudo para se salvar. Isso começou a acabar. Quando tudo acabar, seremos um só país, goste você ou não. Sua cidade agora é minha cidade, e eu reivindico isso em nome da vingança do meu povo, e em nome do rei feiticeiro. Você tem algo a dizer? Ela perguntou friamente. Eles ficaram em silêncio, apenas olhando feio. Bom o suficiente. Suas vidas, assim como as vidas de seus cidadãos, serão todas poupadas, assim como sua propriedade e liberdade. Os negócios continuarão normalmente, mas seus mercadores aceitarão tanto a moeda do rei feiticeiro e do reino dracônico em troca de bens. Qualquer reclamação de seus cidadãos pode ser apresentada a mim, mas qualquer tentativa de revolta ou violência contra nossa ocupação será completamente esmagada de forma implacável. Ela disse com firmeza. Vocês compreendem? Ela perguntou. Eles olharam. Eu fiz uma pergunta. Ela disse. Quando a rainha perguntar, você responde. Ela pegou sua espada e segurou-a sob o queixo de um dos homens ajoelhados. Sim, ele praticamente sibilou. Por trás, seus soldados encararam o homem com uma intenção assassina tangível. Sim, Sua Majestade. Ele se corrigiu. Bom, indique uma pessoa como elo de ligação entre seu governo e meu exército. Essa é sua primeira tarefa. Ficaremos aqui por um tempo. Não teste meu aviso. Ela disse com uma voz calculista. Ela olhou para seus soldados, ergueu a espada, seguida rapidamente pelo general Muzan e pela general Oma, e eles dividiram o céu com seus gritos de vitória. Em seus aplausos, os 3 presos de joelhos sentiram que estavam ouvindo o som do grito de morte da teocracia Slane.